Você vê a situação do Inter, agora já mergulhando no jogo de hoje no Beira-Rio, rodo os melhores momentos da incrível, histórica vitória do Inter e La Paz 1-0, resultado que deixa a equipe hoje numa situação bem confortável, para mim e para você, Lino. O Inter recuperou algo que ele parecia realmente ter perdido na temporada, na época do Mano Menezes, que era a confiança, né? É claro que houve acréscimo de jogadores no elenco, a própria entrada do Valência fez diferença, o fato de o Inter ter esses jogadores incorporados fez o time ganhar um outro nível, né? Mas não é só isso, não. Eu acho que o dia a dia do Internacional hoje está cercado de algo que a gente não viu dentro da temporada. Esse otimismo, essa confiança. Eu ontem ainda estava ouvindo a Rádio Gaúcha e ouvindo os companheiros comentarem sobre isso, sobre o quanto hoje esse time é confiável, o quanto você pode esperar desse time do Internacional. Né? Se ele vai colocar Bruno Henrique dentro da partida, se ele vai conseguir suportar defensivamente adversários, se ele vai pressionar. É um time que tem estratégia, que tem treinador, que tem ideias, que tem jogadores de nível, que consegue hoje ser confiável. E eu acho que isso mudou. E tem um detalhe, né? Tem um treinador que, tanto quanto o gosto pelo cachecol preto, também gosta da frase de que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, o Internacional não vai entrar em campo hoje contra o Bolívar sentado em cima de 1-0. Não. Pelo contrário, a pretensão do Eduardo Cudê é fazer com que essa equipe termine o primeiro tempo já tendo ampliado essa vantagem, sufocando o Bolívar, não deixando o Bolívar respirar, porque esse é o estilo de trabalho dele. Claro que no jogo disputado semana passada ele alterou essa estratégia por inteligência, por necessidade. Agora, hoje, em casa, 50 mil colorados lá gritando. No último jogo, no jogo contra o River, eu não sei se vocês se lembram como é que foi a chegada do Internacional no Beira-Rio. Certamente isso vai se repetir hoje. O trajeto do ônibus, o oxigênio que vai vir da preleção, da conversa com os jogadores. Eu não tenho dúvida de que você verá um Internacional avassalador para cima do Bolívar. Porque ser confiável é isso, Paulinho. A gente está vendo os melhores momentos, né, do jogo da ida. Cara, que resultado. Sorte não faz mal a ninguém também, né? O Internacional teve que contar com um pouco de sorte no segundo tempo, quando o gás já não existia. Que resultado extraordinário, cara. É porque ser confiável é isso. Você precisa do goleiro? Tem. Você precisa tirar alguém do banco em velocidade? Você tem. Você precisa tocar um pouco mais a bola? Tem. Você tem um treinador que sabe a hora de fazer isso tudo que eu estou dizendo? Isso traz confiança também. Você vai precisar desse apoio do torcedor agora? E vai ter. E paciência. A atitude do Beira-Rio, né? O Inter já passou pela altitude de La Paz, hoje ele joga aqui na atitude do Beira-Rio. E tem um detalhe, o Internacional tem um elenco, as movimentações de mercado do Internacional, desde a temporada passada, sempre foram muito bem feitas. Na temporada passada vieram o Vitão, o Alan Patrick, o Wanderson. Agora, só para citar dois, veio o Rocher e veio o Ener Valencia. Ener Valencia fez gol contra o River que em aqui Buenos estão Aires. Sim. Os jogadores decisivos da Libertadores. Vamos, olha que coisa interessante. O Ener Valencia faz o gol na derrota em Buenos Aires para o River Plate. E o Rocher converte o último pênalti. Não, e impede que o River faça um placar mais elástico em Buenos Aires. Então, o Internacional, desde a temporada passada, tem feito boas movimentações no mercado. E tinha o John, que ainda é um bom goleiro, né? Quando contratou o Rocher, mas achava que precisava de algo mais. Também. O último jogo o próprio Luiz Adriano chega para preencher essa lacuna. O Valência vem no Beira-Rio. Ele pegou até pensamento e foi eleito o goleiro da rodada. O Inter tinha tamanha convicção no goleiro que trouxe, que no jogo seguinte... Opa, caiu meu ponto aqui, perdão. Que no jogo seguinte, o Rocher entrou no lugar do John e virou titular. Tamanha convicção. Porque o Inter barrou o goleiro que era o goleiro da rodada do Brasileiro. A diferença é que esses caras fizeram na Libertadores, ela é inequívoca, né? Contra o River Plate, já falamos aqui do Valência e do Rocher. E contra o Bolívar também. O Ener Valencia faz o gol da vitória e o Rocher pega muito. Então, assim, essas movimentações, aliado à troca de um técnico, o Lino foi muito preciso aqui. Está mais do que na hora da gente parar um pouco de dizer que toda demissão de técnico é um absurdo. Porque há muitas demissões que são provocadas por um desgaste total de ambiente, de ideias, de desenvolvimento de ideia. Então, ficar insistindo naquilo, e a gente não pode ter a pretensão de daqui, do lado de fora, sem estar vivendo o cotidiano, né, ali as coisas do dia a dia, dizer, é um absurdo, você não sabe como é que as coisas estão.
Agora, quando troca o Mano pelo Eduardo Cudê, eu acho que o pensamento exclusivo do Internacional era na Libertadores. São esses três aí, o Internacional foi ao mercado e buscou os três pensando na Libertadores. É questão de prioridade, né, PC? Coisa que o Corinthians mudou o tempo todo a sua prioridade, né? Se era no Campeonato Brasileiro, ou no as Copa do coisas no Brasil... brasileiro saíram do controle mesmo? Porque assim, ó, vamos colocar os jogos do Cudê. Eu opino que as coisas saíram do controle no brasileiro. O Inter não queria ter essa campanha horrível que ele faz no Campeonato Brasileiro, né? Com o Eduardo Cudê ainda não venceu. Na verdade, esse jogo era o Mano ainda, tá? Contra o Palmeiras. Foi o último jogo do Mano. É o último jogo do Mano. Aí ele estreia contra o Bragantino fora de casa, perde do Cuiabá, empata com o Corinthians no Beira-Rio. Aí ele perde do Botafogo, perde do Fortaleza fora de casa. Tá faltando um empate com o Flamengo. Tá errada essa arte, né? Vamos tirar que tá. São 3 empates e 3 derrotas no Campeonato Brasileiro no comando do Cudê. A gente estava pegando esses números aqui antes de entrar no ar para entender, né? Porque hoje vai ser o 10º jogo do Cudê à frente do Inter, dividindo Brasileiro e Libertadores, né? E assim, eu analiso o trabalho dele de regular para bom, porque no Brasileiro realmente é muito ruim, mas na Libertadores é excelente. Então, olha só. Não. É que eu acho que o resultado fala muito aqui. Sim. O Inter não fez jogos tão ruins assim no Campeonato Brasileiro para ter os resultados que tem. Como eu acho também não fez jogos tão brilhantes na Libertadores assim. O resultado é que foi diferente na Libertadores. O Inter contra o River Plate ele foi amassado no segundo tempo. O próprio jogo com o Bolívar também não foi brilhante. Esse é um jogo sob circunstâncias diferentes. Ele conseguiu resultados muito impactantes. E ele trouxe jogadores de muita personalidade para partidas como a que o Inter sobreviveu no Monumental e sobreviveu em La Paz. O Valencia é um deles. Se você for falar do Valencia no Inter até aqui, ele disputou 10 dos 11 jogos desde que ele chegou. Ele tem os 2 gols da Libertadores, 2 gols importantíssimos, os 2 gols mais importantes... Foi a estreia dele contra o Fluminense. Os 2 gols mais importantes do Inter no ano. O gol contra o River no Beira-Rio, no Monumental, e o gol contra o Bolívar em La Paz. Mas, assim, eu não vou dizer que não valeu a pena trazê-lo, porque esses 2 gols justificam a chegada dele. Valeu a pena tê-lo trazido. Então, assim, o Inter tem jogadores de muita personalidade que no mata-mata tem feito a diferença, mas eu acho que o resultado é que está falando mais alto. Mas, independentemente disso, André, como o Campeonato Brasileiro foi cada vez mais ficando para trás, o que aconteceu? A Libertadores ela vai se transformando cada vez mais numa possibilidade. Passando hoje pelo Bolívar, o Internacional está nas semifinais da Libertadores. Sim. Esperando o vencedor de Fluminense e Olímpico, com o Fluminense tendo a vantagem do primeiro jogo de 2-0. Olha que situação. Você tem um brasileiro decepcionante pelas pretensões, até pela capacidade do elenco. É um brasileiro, uma campanha de Campeonato Brasileiro divorciada da capacidade que o elenco tem. Mas isso tem outros exemplos no campeonato, na tabela. Você olha o Galo, é a mesma coisa. Campanha divorciada do potencial do elenco. E aí tem a Libertadores. E o que a Libertadores te garante? Além de Mundial de Clubes, de Supercopa e, financeiramente, o que você vai arrecadar, isso passa por esses 3. A troca da direção do Internacional, do Mano Menezes, pelo Eduardo Cudê, na minha visão, não foi achando que o Eduardo Cudê mudaria o perfil do Internacional no Campeonato Brasileiro. Foi entendendo que na Copa Libertadores ele poderia colocar o Internacional na situação que ele coloca. E tendo muitas dúvidas se sob a direção do Mano, o Internacional estaria desfrutando da posição que ocupa hoje. Tudo certo, né? Se você for campeão da Libertadores, o seu ano é incrível, é maravilhoso. É que se você não chegar lá, não chegar à final, por exemplo, pode ser o Inter e Fluminense, que é um jogo sem favorito. Mas já vai ter sido uma bela Libertadores. Ok, é que aí você olha para o Campeonato Brasileiro e você hoje está numa situação de briga contra o rebaixamento. Embora o elenco fale... Tem um confronto direto com o Goiás no sábado. O Inter é o 14º colocado. Pode não ficar nada sobre a mesa, né? Mas insisto, acho que não foi algo pensado. Não, nós vamos... Porque em vários jogos do Cudê no Campeonato Brasileiro, contra o Cuiabá, contra o Corinthians, contra o Bragantino, ele escalou força máxima. E o time não jogou mal contra o Bragantino, contra o Cuiabá. O resultado não veio. É que a Libertadores ela tem resultados extraordinários. Eu não acho que o desempenho esteja tão diferente assim. É que é um time de muita personalidade. Mas ele agora, passando hoje pelo Bolívar,
Ele vai ter, eu não sei quando serão as datas, para quando estão marcadas. Só depois da data FIFA. Então, aí ele vai ter um tempo, provavelmente é esse o cálculo que se faz, As um semifinais? tempo para se dedicar 25 de setembro e 2 de outubro. ao Campeonato Brasileiro. E buscar uma recuperação que não vai colocá-lo em disputa de título, mas pode colocá-lo na primeira página da tabela de classificação. Não, claramente, o ano do Inter agora é a Libertadores. Libertadores. O caminho está muito claro para o Internacional. O caminho é a Como para o Libertadores. Corinthians é a Sul-Americana. É. Por exemplo, eu mostrei os números do Valência. Se você for avaliar o Valência por número, você vai dizer, poxa, tá fraquinho, né? Só que os 2 gols que ele marcou em 10 jogos são os 2 gols mais importantes do ano do Internacional. E é um time literalmente internacional. Quando você coloca a provável escalação do Inter para hoje, chama atenção a quantidade de estrangeiros nessa equipe. É uma OEA, Organização dos Estados Americanos. Ó, o goleiro é uruguaio. Aí o lateral, o Bustos, é argentino. O Igor Gomes é brasileiro, pode ser que jogue o Nico Hernandes, que é colombiano. O Mercado é argentino, o René é brasileiro. O Johnny tem dupla nacionalidade brasileiro, né? Embora jogue pela seleção norte-americana. O Arangues é chileno, o Wanderson é brasileiro, o Maurício é brasileiro, o Alan Patrick é brasileiro e o Valência é equatoriano. Então, estrangeiros, a gente tem ali 1, 2, 3... 6. E mais o Cudê. Eduardo Cudê, que é Mais o Cudê. argentino, 7. O Inter realmente é um time de jogadores de experiência internacional e de muita personalidade, né? Você já considera o Inter na semifinal da Libertadores? Com pé na... Vamos fazer o favoritômetro para saber o quanto vocês consideram o Inter classificado de 0 a 100, Carlos Eduardo Lino? Cara, 90-10. 90-10. Acho que o Inter adquiriu vantagem suficiente para poder, fora da altitude, transformar esse jogo em algo bem simples. Acho que o mais difícil o Internacional já fez. Renata, você que adora o favoritômetro. Adoro. Também é otimista também, igual o Lino. Eu acho que, inclusive, o Inter, nos primeiros minutos, vai passar muito pelo início do jogo, eu acho, né? Partir para cima, tentar fazer gol logo. Mas eu não vou ser tão ousada assim, não. Vou botar 80-20. Que já é uma grande diferença, né? Vamos combinar. 80-20. PC? Eu boto 70-30 e explico os 30 do Bolívar, que é o seguinte: o futebol, ele é um esporte que o tempo inteiro ele desafia a soberba. O tempo inteiro ele desafia, você tem uma grande vantagem. Você tem que mostrar no campo. Quando você mostra esse elenco do Internacional, você tem ali um Mercado, que é um jogador com currículo, você tem o Ener Valencia, jogador de Copa do Mundo, você tem o Aranguiz, você tem o Rocher no gol. Esses caras sabem o que é o futebol, as armadilhas que o futebol te apresenta em situações como essa. Se eles acreditarem no Lino, eles não ganham a classificação. Porque 90-10, ele falou, pô... Cuidado que o medo de vencer... Vocês estão muito filósofos hoje, pelo amor de Deus. O medo de perder... Então, eu entendo que, assim, o Inter tem tudo para se classificar, mas dentro de campo, primeiro tempo, não tem essa de, já estamos ganhando de 1-0. Não, tá 0-0. Mas acho que eles não pensam assim, não vai ter esse salto alto, Essa é a sorte no Internacional. Eu acho que Esse time não tem salto alto, não. É uma Cudê não tem salto alto. mentalidade que o Eduardo Cudê vai passar para os jogadores, e a gente sabe muito bem que o entorno, o ambiente, isso contamina o jogador. Isso tem um efeito favorável. Eu fico sempre imaginando, já tive vontade de... Não era muito comum com os nossos companheiros e jogadores viverem esse tipo de situação. Devem ter passado, mas não com a frequência que você tem atualmente. Mas você já imaginou, você está chegando num lugar e você ter já 3, 4 quilômetros do estádio um cordão de isolamento formado só por quem te ama, só por quem espera de você. Hoje só não vai ter a Rua de Fogo, né? Por causa do horário. Exato. Então, cara, isso é absolutamente sensacional. Agora, para isso se materializar, você tem que entrar em campo e jogar. Vamos ver o desempenho do Bolívar como visitante. O Bolívar estava no grupo do Palmeiras, na fase de grupos. Na fase de grupos, o Bolívar perdeu do Barcelona, de Guayaquil, de 2-1. Ele se classificou em segundo, né? O Palmeiras foi o líder. Ele goleou o Cerro Porteño por 4-0. O Cerro Porteño é o time que tinha eliminado o Fortaleza da Libertadores. A única vitória contra o Cerro, né? Fora de casa. Né? Fora de casa. Ganhou de 4-0 do Cerro Porteño. E perdeu do Palmeiras de 4-0. Ele jogava pelo empate para segurar a liderança do grupo, foi atropelado pelo Palmeiras 4-0.
E aí, na fase de grupos, ele perdeu do Furacão por 2-0. Mas, vou te falar, não foi um jogo tão fácil quanto sugere o placar de 2-0 do Furacão. Inclusive, a gente considerou aqui que o Bolívar foi prejudicado pela arbitragem contra o Furacão em Curitiba. Foi um jogo que eu acho que deve servir de alerta para o Inter, que mesmo muito favorito, o Bolívar não é um cachorro morto, jogando fora da altitude. 70-30. Claro. Eu acho que o Inter é muito favorito. Só não dá para dizer que o Bolívar é cachorro morto justamente por esse jogo aí, né? Em que ele foi prejudicado pela arbitragem e conseguiu levar algum perigo ao gol colorado. Se o Mas Inter não esse tiver, jogo aí só existiu porque ele ganhou 3-1 na 3-1. ida, né? Então, o Internacional inverteu isso. Claro. Hoje, nesse jogo, exatamente, Lino, nesse jogo ele jogou no contra-ataque. Hoje, em tese, ele vai ter que sair um pouco mais. Não acredito no Bolívar indo para cima do Inter, mas ele vai ter que sair um pouquinho mais. Ele vai querer picar o jogo. Quanto mais o jogo ficar quebrado, falta, discussão, vai bater o lateral, vai andando para bater o lateral. Porque do outro lado, não dentro de campo, mas seguramente do outro lado, nas arquibancadas, a taxa de ansiedade, na escala Richter da taxa de ansiedade, ela vai estar 9,9. Porque, vamos lá, vamos resolver. E aí você tenta, entende? O árbitro vai ser condescendente, o goleiro, quando for repor a bola em jogo, vai demorar, dá 3 biquinhos no gramado, aí vai, mas não vai. Ué, mas isso é bom pro Inter. Não é bom pro Inter. Eles estão jogando por uma bola. Sim, mas eu acho que o Bolívar vai tentar postergar ao máximo a decisão. Exatamente, porque por mais tempo ele levar um 0-0... Quanto mais ele esticar, eu acho mais que a é melhor pra ansiedade ele. do outro lado aumenta. Então a estratégia do Bolívar, penso eu, vai ser exatamente isso. Ó, vamos levando. Pô, deu 30 do primeiro tempo, tá 0-0, tá ótimo pra gente. Cozinhando o jogo. O jogo tá bom, vamos levando. acho. E vai ser isso. Acho que é prudente o Inter tentar resolver a parada. Isso, logo no começo do Não jogo. é cair na armadilha de muito time brasileiro que chega e fala assim, vamos administrar, o jogo tá, como você disse, tá bom pro Inter. Não tá. Esse quadro não é favorável pro Inter. Se eu sou o Inter, eu não faço isso. Se eu sou o Inter, eu boto bola no chão. Quer demorar? Demora. Vai demorar para bater o lateral? Fica. Não é bom. Quer ficar mais um pouquinho? Fica mais um pouquinho, não tem problema nenhum. E bota a bola no chão. Mas não combina com o Cudê isso, né? Okay. Ainda bem. É que você vai jogando fumaça para dentro da toca. Eles vão ter que sair, cara. Gozada, você falando, isso combina com o Mano, mas não combina com o Cudê. O Cudê não vai aceitar que o time fique passando. Inclusive, se o Inter passar hoje, vai ser a primeira semifinal dele, né? Como técnico numa Libertadores. E 8 anos depois, chegou foi umas 4. 8 anos depois, o Inter volta a figurar numa semifinal, desde 2015. A gente corrigiu os jogos do Cudê à frente do Colorado e exibo para vocês. Então, no Campeonato Brasileiro, ele estreia contra o Bragantino num jogo em que o goleiro do Bragantino foi destaque, o Cleiton. Depois ele perde do Cuiabá, numa partida em que o Inter finalizou bastante. Não jogou bem contra o Corinthians, empatou 2-2. Perdeu de virada do Botafogo 3-1. Perdeu do Fortaleza e com o time misto, empatou com o Flamengo. Com Fortaleza também foi. Fortaleza também, porque foi o jogo antes do duelo em La Paz. E na Libertadores, perdeu do River, ganhou do River e ganhou do Bolívar. Em termos de resultado, se você for fazer uma métrica só por aproveitamento, você vai dizer, são números ruins. Só que ganhou os jogos de que precisava, realmente para quem quer vencer a Libertadores nesse ano, que é o River Plate em casa e o Bolívar fora. Agora, só tem um detalhe também que vale destacar, né? Internacional está sempre decidindo em casa, porque na fase de grupo, treinado pelo Mano Menezes, o Internacional teve uma campanha que lhe possibilitou disputar sempre o segundo jogo. Foi a única equipe brasileira 100% na Exatamente. fase de grupos, Então, é assim, você vê como é que são as coisas. Eu imagino que a troca do Mano Menezes pelo Eduardo Cudê foi pensando numa caminhada de Libertadores com mais êxito. Essa que está acontecendo até o momento. E aí passa, por isso, o fato de estar sempre decidindo em casa. Esse direito, o Internacional ganhou, dirigido pelo Mano Menezes na fase de grupo. O Bolívar gravou aquele famoso vídeo do Si Se Puede, um vídeo motivacional divulgado nas redes do clube para mostrar que a façanha, chama de façanha mesmo, para eles não parece impossível. Dá uma olhada. A gente não entende, lo acaba, penales aqui em Curitiba, aí atrás está Bolívar, miren, están rezando.
Cara, e eu ouvi dizer que esse vídeo vai ser complementado ainda com uma imagem chamada 90-10, 80-20, 70-30. Vamos colocar a gente aqui, né? Olha lá o que os brasileiros os jornalistas estão falando, né? Boa. Vamos ouvir o Wanderson do Internacional. Eu creio que a gente tem que colocar essa vantagem de lado, né? A nossa cabeça, a gente tem que entrar dentro de campo como se tivesse sem vantagem, né? Com sangue nos olhos, né? Com a nossa torcida aqui. A gente tem que ir em busca da vitória. A gente tem que, com a cabeça erguida, que eu falei, com muita humildade, a gente tem que entrar dentro de campo com o objetivo de ganhar. A vantagem, claro, que nos dá essa segurança a mais, mas a gente não pode entrar dentro de campo com a cabeça achando que a gente está com a vantagem e entrar relaxado. Não. A gente vai entrar dentro de campo para vencer. O Inter não relaxou em nenhum momento nessa Libertadores. A fase de grupos foi tensa, embora passando em primeiro, ele levou até a última rodada a chance de ser eliminado, né? Então, assim, a fase de grupos foi tensa para o Internacional. Ele empatou com o Independente Medellín fora de casa, derrotou o Metropolitano em casa, empatou com o Atlético Nacional fora, aí derrotou o Metropolitanos fora, empatou com o Nacional fora e na última rodada ele respirou, vencendo o Independente Medellín. Então, ele passou já com muito sofrimento na fase de grupos, mesmo na primeira colocação. Sofreu contra o River Plate. E hoje ele pode ter o primeiro duelo seguro. Se ele passar bem pelo Bolívar, vai ser a primeira fase em que o Inter passa sobrando, porque até aqui ele não conseguiu ter essa postura de vou passar em nenhum momento. Foi duro até aqui a vida do Inter na Libertadores. Mas acho que o legal da campanha do Inter é isso, é o crescimento, é ser confiável agora, né? O Internacional realmente em vários momentos dentro da competição, ainda é assim no Campeonato Brasileiro. Contra o Botafogo fez um primeiro tempo esplendoroso, no segundo tempo desabou, porque tinha questão física também, sequência de jogos, tudo estava pesando. Mas acho que agora, nesse exato momento, o retrato do Inter é de um time confiável. Hoje, então, estamos fechando aqui com o Internacional bastante favorito. Tomara que a gente não vire vídeo do Bolívar, como vários colegas viraram do Olímpia. E agora começa a falar da situação do Corinthians.